Fala galera, tudo bom? Gabriel Larcon aqui na área. E se você está aí do outro lado assistindo o nosso canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal que mais cresce aí com relação a fluxo digital, graduação, lifestyles. É isso aí, galera. Opa, saiu aqui a minha abinha aqui do relógio, mas a gente já vai colocar de volta aqui. Mas é isso aí. Primeiro recadinho que eu quero te dar, por favor, se inscreva no nosso canal. É muito importante isso pra gente, porque o YouTube vai entender que é um canal relevante, pessoal. Se você está assistindo os nossos vídeos, maratonando aí, eu converso aí com muita gente aí no caso, saiba que o nosso canal aí, no caso, eu tô limpando aqui porque tá um calor danado, pessoal. Eu tô com uma luz difusa aqui, outra luz aqui em cima, então tá um calor danado. Tô gravando exatamente no dia de hoje, né, segunda-feira. Muitos de vocês estão, né, passando pelo período de carnaval aí, descansando. Deixem nos comentários onde você tá e você está nos assistindo, tá? Então, faça o comentário bacana lá, isso vai dar muito engajamento aí para o nosso canal. Ou então, faça como outros colegas fazem. Coloque aquela dúvida que você tem. Ó, Gabriel, eu acho que você pode falar de tal assunto, isso vai ajudar bastante, vai agregar bastante. Então, é isso aí, galera. Depois, então, da vinheta, bora pro vídeo! Galera, então o vídeo de hoje vai ser muito legal, que é o que eu vou fazer aqui com vocês, aquela conversa em que quem está querendo entrar no fluxo digital, ou melhor, quem está querendo se tornar cadista, o que você precisa saber antes de se tornar um cadista, o que você precisa recorrer, o que eu, Gabriel, faria se eu tivesse no começo da jornada no fluxo digital voltado para cadista, pessoal. Não vou falar para clínica fluxo digital. A gente vai deixar um outro vídeo de investimento para fluxo digital, seja laboratorial ou seja clínica. Estou falando no ramo apenas de CAD, desenho CAD, tá? Eu vou estar falando para vocês, ou seja o dentista que quer se tornar cadista porque ele vai fazer uma pós-graduação internacional, seja na Europa ou seja nos Estados Unidos, e visto que ele não pode trabalhar muitas horas, ele pode exercer a função de cadista freelancer também. Tem muito dentista que me procura urgentemente para estar fazendo um curso, pelo menos para fazer as coroas em leis on leis, para ele poder ter um ganho extra ali no país que ele vai fazer a sua residência. E da mesma forma para quem quer deslumbrar ser cadista freelancer ou ser cadista de laboratório, tá? Então a gente vai separar por algumas abas e o que você precisaria estar fazendo. Então a gente vai ver passo a passo o que eu, com todo o conhecimento que eu tenho de mais de 15 anos, eu faria nesse exato momento no ano de 2026. Então, não dispersa, bora para ver a primeira etapa que eu vou colocar aqui para você. Vamos lá, primeira etapa para se tornar cadista, antes de mais nada, é imprescindível você saber a teoria. Sem teoria a gente não chega em lugar nenhum, pessoal. Antes de fazer dente, antes de fazer alguma coisa, você precisa saber as nomenclaturas, você precisa saber como você deve se comunicar com o seu cliente ou com o laboratório, com o dentista. O próprio dentista lá fora, ele vai se comunicar da mesma maneira. A linguagem de CAD, de desenho, é ela universal. E por que eu falo isso? Porque eu desenho para o mundo todo, pessoal. Eu tenho clientes nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Albânia, Israel, México, Argentina, Chile, Brasil, todos falam, são línguas diferentes, obviamente, mas a linguagem, né, da teoria, da comunicação, ela é a mesma, é absoluta. Então, se você não tiver a teoria, você não vai fazer nada, você só vai fazer desenho, repetição, você vai ser aquele robozinho, digamos assim, que você só copiou um curso que você obteve e está replicando, porém você não está entendendo o que você está fazendo, tá? Então por isso que eu deixei esses livros aqui. Eu sempre fui um cara muito curioso, muito assim, tipo, eu não ficava só na parte teórica, né? Então,
E a segunda coisa que já recomendaria para qualquer um, fora o ramo dentista, se você quer ir para o lado laboratorial, faça o curso de prótese dentária. Se informe aí onde você consegue estar fazendo, qual é mais perto, porque aí você vai ter uma vivência, entre aspas, daquilo que você vai começar, é só um gostinho, para depois você ir no processo mesmo e trabalhar mãos à obra e fazer acontecer, tá? Bora pro próximo, que eu ainda vou falar dos livros aqui para você, tá bom? Então vamos lá, você entrou para o curso de prótese, está estudando lá, passando pelos processos, depois você comprou livro e tudo mais, vocês podem ver que eu tenho livro de implante, eu tenho livro de anatomia e odontologia. Gabriel, mas você está fazendo odonto, então é por isso que você está estudando? Sim, também, odontologia. Aqui alguns livros para pintar. Ah, eu quero saber de fluxo digital só, tá bom? Existe livro de fluxo digital, odontologia digital. Eu posso comprar esses livros, Gabriel, tô duro, tô sem nada. Galera, existe os PDF da vida. Então, se você está em um momento em que você não pode fazer investimento, tudo bem, a gente entende, faz parte do processo. Porém, galera, tem muito grupo aí que é só de PDF. Você pode estar lendo. Costumo dizer que se você ler e você obter essa informação antes de todo mundo, você vai entender o porquê das coisas e porquê, tá? Então vamos para, já foi a primeira, segunda, terceira, vamos para a quarta dica aí do que você precisa estar fazendo aí, tá? A quarta dica que eu diria para você é você, antes de você ir para o fluxo digital e CAD, vá trabalhar no laboratório, vai entender o processo, como é que funciona, vai entender como é que vaza um gesso, vai entender como é que é o processo gradativo, né? E quando que o CAD entra? Quando você já tiver feito o enceramento analógico, eu sempre falo isso, pessoal. Eu fiz o curso do Ito Requiel, 10 módulos, no caso, 10 meses, e foi um divisor de águas, pessoal. Lá eu aprendi realmente o que funciona a anatomia, o que funciona cada coisa. Então, cúspide, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, porque a ideia é te guiar e criar uma sementinha do outro lado para que você realmente estude, você vai se sobressair aí, tá? Então, antes de você ir para o CAD, você precisa pegar na mão analógica, né? Você precisa usar o gotejador, usar cera, ver cerâmica, fazer acabamento, fazer cursos extracurriculares que eu vou estar falando, todos os cursos que eu já fiz até ao longo aqui de 15 anos aí e tudo mais. Então, isso faz uma total diferença, pessoal. E aí eu vou estar falando o porquê das coisas, né? Então, vamos para o próximo, que aí a gente vai estar entrando em algumas outras dicas aí. Beleza, galera? Então, depois que você passou por essa fase de aprendizado, né? E hoje a informação, ela tá muito rápida, pessoal. Na minha época não existia nada. Para eu poder deslumbrar uma carreira, eu demorei muito tempo, né? Eu falo que eu sou bem velhinho já. Eu me formei, acho que em 2001, 2002, e naquela época não existia o Zeta Labra, para vocês terem ideia. Naquela época a gente tinha que fazer o provisório na muflinha, técnica da boneca. A técnica da boneca consistia em você fazer um provisório, encerava ele em cera, e você ia fazer igual o prótese total. Tem a muflinha pequenininha, gesso, enceramento, gesso pedra, e aí você tinha que demuflar, tirar tudo, colocar resina e rezar para não pururucar, que seria o quê? Um bolha. Se você bolhasse, tinha que fazer tudo de novo, tá? Então eu sou dessa época, pessoal. Então tudo era muito mais demorado, todo mundo, tipo, ninguém falava nada, ninguém ensinava nada, então era mais difícil, tá, pessoal? Então depois eu passei para PPR, 3 anos aí de PPR aí no caso, todas as cicatrizes que eu tenho na minha mão é com relação à PPR. Foram momentos muito felizes de aprendizado, galera. Para depois eu passar por todas as fases, que é metalurgia, depois eu passei enceramento diagnóstico, depois eu fazia provisório, depois comecei a fazer silicate de lítio, para depois ser cerâmica, tá? Então, Gabriel, como é que você sabe tudo isso? Galera, fui escalando, tá? Para depois ir para o CAD. Você pode fazer o método reverso? Você pode fazer o método reverso, porém você não vai entender nada, absolutamente nada, você só vai repetir aquilo que você está aprendendo. Eu costumo dizer que eu tenho uma facilidade de desenho hoje justamente por conta disso, né? Eu passei por essa cadeia e tudo mais.
E aí sim, depois que você estiver trabalhando no analógico e tudo mais, o que eu costumaria dizer? Compre um notebook. Não precisa comprar um notebook ultra moderno ou zero bala. Você tem os retificados, né? Tem bastante notebook retificado. O que seria isso? São notebooks que já estão um pouquinho mais fora de padrão, porém eles são parrudos, né? E você vai encontrar por 2.000, 3.000 reais. Ele vai te atender perfeitamente para você que está começando. Aí você divide em 300 parcelas aí, e aí você obtém o Exocad. E aí sim você vai começar a deslumbrar o CAD, a desenhar, a entender porque existe o processo de fabricação do modelo, né? A gente deixa o gesso de lado, né? E aí a gente parte só para impressão de modelos. Por que existe o troquel? Por que existe o troquel alveolar? Por que existe o troquel só destacado? Por que existe o enceramento? Para que ele serve? Por que eu faço coroa quando eu faço inlay, quando eu faço coping reduzido para estratificar? São muitos nomes que você, se você começar, vai começar a criar uma bolha em que você não vai entender, entendeu? Então, por isso que passa pelo processo de estudo para depois sim você ir para o CAD, tá? E aí depois, Gabriel, mas demora muito. Galera, é um processo. Você pode ficar um mês a cada mês, você estipula, ó, quero um mês ficar no gesso, um mês ficar no negócio. Claro que depende de laboratório para laboratório, tá, pessoal? Não é todo laboratório, tem laboratório que não gosta, tem laboratório que não entende, mas se você tem aquele amigo bacana, parceiro, que é um laboratório menor, passa pelas fases, já vai perguntando para ele se está fazendo gesso, mas parou o gesso, já cola no cara do metal, já está na cola do cara da resina, do protocolo, e assim você vai vendo as etapas. Eu fazia muito isso, quando eu tinha uma dúvida de protocolo dentro do gengival, eu colava nos caras da resina e depois pegava a galera da metal cerâmica e a galera da cerâmica. Ó, tá legal isso aqui, o que eu posso melhorar aqui? E assim a gente ia indo, tá? E agora eu vou dar uma dica bônus para você aí, para você alavancar, né? E se você quer deslumbrar essa parte aí do CAD, né? Como você consegue, né? No caso, ser o mais rápido possível para você se tornar um cadista aí diferente aí no mercado. Galera, então uma vez que você entendeu todo o processo para você fabricar uma coroa ou uma faceta, ou um enceramento diagnóstico, um protocolo, uma coroa sobre implante, uma fixa e tudo mais, aí sim você está apto a entrar para o fluxo digital, para você entrar no fluxo digital e começar a desenhar. Você já entendeu como é que funciona a cadeia? Porque isso, quando você faz um curso de CAD, vamos lá, você comprou o curso de CAD ou você maratonou os nossos vídeos no canal, eu estou falando com pessoas que já sabem toda a parte teórica. Elas vêm do analógico para se tornar digital e não ao contrário, não vai para o digital para o analógico. Não sei se deu para entender isso. Então, você parte do analógico, que seria a fabricação com peso, com toda a parte escultural da mão, para ir para o digital. Então, vou para o digital. Então, o que eu faria agora? Aí sim eu começo a desenhar, começo a ver minha fabricação, começo a ver como é que funciona o meu desenho, tanto para impressão quanto para fresagem, para encontrar um processo. E o que seria o processo? Processo de fabricação em que não dê trabalho para outra pessoa, que vai acabar. Eu vejo muito cadista errando em desenho de enceramento, principalmente, que invade proximal. Eu pego projetos de uma galera, então eu vejo e falo, nossa, tá tudo tocando, e aí me dá mais trabalho ainda, então é por isso que a gente cobra mais por isso, obviamente, mas dá para vocês se tornarem pessoas surreais com tudo o pacote que está aqui nesse canal. Então, vou virar cadista freelance agora. Calma, não desespera não. Vai aprender. O cadista freelancer, quando ele cai no CAD freelancer, ele precisa saber de tudo. Tudo, 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 tudo. E seus processos precisam ser validados, tá? Os meus processos aqui são validados internacionalmente, chegando a os dentistas de fora elogiarem, falando, Gabriel, eu não precisei botar a mão em nada, só fresei lá para fora. Eles fresam bastante. Fresei, coloquei, instalei e tchau, não deu um trabalho sequer.
Algumas vezes acontece de bater um carboninho e tal, tudo mais, mas fora isso, galera, os nossos desenhos já têm um padrão. E aí, eu vou te deixar um desafio para você, cadista. Quanto tempo você leva para fazer uma coroa? Quanto tempo você leva para fazer uma coroa sobre implante ou entender, né, a plataforma de implantes, se você tem desafio? Tempo você gasta para fazer um protocolo? Eu vou falar aqui meus tempos e eu sempre busquei performance, galera. Quando estava no laboratório, eu estava pensando como fazer mais rápido, como fazer mais rápido. Sempre pensando um pouquinho fora da caixa, tá? Desculpa aí. Uma coroa eu gasto em torno de 5 minutos, galera. Não tem que ficar muito. Assim, eu já tenho a mão, né? Uma vez que você já vai pegando a mão, vai entendendo, é 5 minutos. Enceramento diagnóstico, de 20 a 30 minutos, tá? Falando de 10 elementos, alguma coisa assim. Quando já é superior ou inferior, já é um pouquinho a mais. Já você vai gastar uns 40, uma hora mais ou menos. Protocolo, 30 minutos, galera. Tem um jeitinho de fazer em 10 minutos, 15 minutos, mas isso é só para pessoas já fora da curva, já que vai te ajudar bastante. A gente tá tentando ver se consegue fazer curso, mas tá difícil fazer curso, galera. Mas eu espero que esse vídeo de hoje é um bate-papo com você aí do outro lado, se realmente você quer se tornar um cadista diferente aí, faça essas escolhas. Tem dúvida? Deixa aí no comentário e já curte aí, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e vai viver do fluxo digital. Existe um processo para ser passado, existe um processo de posicionamento, e aí depois a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Se possível, mexa suas redes sociais. A rede social, ela tem um poder de alcance muito grande, então você precisa sair da caixa, né, que você tá só respirando, mas as pessoas querem conhecer quem é você aí do outro lado. Então, eu digo o seguinte, fluxo digital também é rede social. Então, essa dica bônus que eu dou, começa para ontem movimentar suas redes sociais. Não estou falando ainda profissionalmente nem nada, mas já vai brincando, já vai colocando seu story que você está fazendo, bota lá um caso de casa que você fez, faça uma publicação daquilo que você... Claro, pessoal, você tem que ter coerente. Você fez um negócio bem ruim, não coloca, né? Coloca um caso bacana, né? Com edição, tudo mais, e depois a gente vai explorar mais isso aí, tá, galera? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma aí para você. Se fez total sentido, curta. E é isso aí. Nos vemos na próxima quarta-feira com um novo vídeo. E é isso aí. Tamo junto, galera. Fui!